Olá, Capricórnio! Seja muito bem-vindo ao canal Universo Astral. Eu sou a Lívia, trazendo hoje para vocês a tiragem do mês de outubro para o signo de Capricórnio. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus nesse signo, leve dessa mensagem somente aquilo que ressoar. Se por acaso não ressoar com você essa mensagem, veja as outras tiragens aqui da playlist para Capricórnio, ou se não, assista a tiragem dos seus outros pontos fortes do mapa. Pode ser que lá você encontre uma mensagem. E vamos ver qual a energia central do mês de outubro para o signo de Capricórnio. Foi. Rei de Ar, dizendo que pensa com confiança, Capricórnio. Sendo inteligente, articulado, diplomático, mas muito sincero e verdadeiro. Vejo vocês muito racionais esse mês. E cortando da vida de vocês aquilo que não faz mais sentido. É um mês onde, sabe assim, não tô aqui pra conversa fiada, pra papo furado. É meio que isso, assim. É vocês se colocando em primeiro lugar com o Rei de Ar. E assim, falando quando necessário. A questão, o Rei de Ar é muito isso, assim. Às vezes ele é até muito silencioso. Porque ele só fala quando é realmente necessário. Ele não tá aqui pra ficar de conversa fiada com ninguém. Basicamente é isso. É uma postura muito disciplinada e uma postura também muito centrada. Vamos lá, vamos ver qual é casa 1, energia de casa 1 para Capricórnio. Ó, Rainha de Terra, uma energia de abundância para Capricórnio, né? Dedicar um tempo às pessoas ao seu redor, escolher uma abordagem sensata, lide com os desafios de maneira gentil e compreensiva. Eu acho que essa é uma palavra, né, que veio aqui tanto com a Rainha de Terra quanto com o Rei de Ar, que é sensatez. Ser sensato. A carta também da Rainha de Ar é uma carta de abundância financeira. Então, é um mês onde vocês estarão mais prósperos e desfrutando mais dessa prosperidade, porque não é só aquela prosperidade para ficar acumulada, né, para guardar, para reter, não. É uma prosperidade utilizada na vida de vocês. Então, assim, se entra um dinheiro extra, não é que você vai gastar o dinheiro todo, mas você vai aproveitar. Vai comprar algo que você queira. Algo que às vezes você estava desejando muito. Fala, nossa, veio esse dinheiro agora, vou lá, vou comprar aquilo que eu quero. Né? É um dinheiro também, uma prosperidade utilizada para cuidar da própria aparência, da própria estética. Vocês podem estar se sentindo muito bonitos e muito atraentes, tá, gente? Atraindo muitos olhares com a Rainha de Terra na casa 1. Porque é uma rainha muito ligada a essa coisa da Afrodite, tá? É uma rainha bastante bela e cuida muito da própria aparência, cuida muito da própria estética. Então eu vejo vocês cuidando mais de vocês, tá? Vamos lá, casa 2, que é a casa do dinheiro. Oito de água. O 8 de água é uma carta que fala de buscar coisas mais significativas. Talvez para a vida financeira de vocês, vocês estão buscando justamente isso. Um crescimento maior. É como se a forma como você está ganhando dinheiro não te cabe mais. E aí você está buscando alternativas para ganhar mais dinheiro. Mas como a gente tem a Rainha de Terra aqui, né, abrindo esse jogo de vocês, é assim, quando você decide ir buscar caminhos alternativos para você conseguir dinheiro, você consegue. Com a Rainha de Terra e o 8 de água. Eu vejo vocês buscando formas alternativas de obtenção de lucros. E será satisfatório, porque a gente já tem a Rainha de Terra aqui, que é uma rainha abundante financeiramente. Casa 3.
Casa das mensagens. Opa, viraram muitas cartas. Eu quero uma carta só, tarô. Casa 3. Foi. 2 de terra. Casa 3 é uma casa que fala de comunicação. Para quem trabalha no comércio, essa carta fala de dinâmica, né? A carta do 2 de terra, ela fala assim, de estar lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, né? E uma necessidade de manter um certo equilíbrio. Então, para quem trabalha em comércio, muito bom, uma dinâmica muito alta. Para a vida mesmo pessoal, né? A questão da comunicação. Cuidado com falar demais. Aqui é muito importante, é uma carta que pede ponderação, né? Ela pede pra gente não fazer promessas que a gente não possa cumprir. Então, cuidado se vocês fizerem promessas que vocês não vão conseguir dar conta delas ao longo do mês, porque vocês podem ser cobrados por ela. E também é uma carta que fala sobre se posicionar, sobre precisar tomar uma decisão. Não dá pra ficar no meio. Mas dá pra tomar uma decisão de uma maneira mais leve. Não é aquela decisão onde traga sofrimento. Sabe? Ela fala de ter uma abordagem mais descontraída. É até uma carta muito relacionada à infância. Cuidado que você vai prometer pra criança, tá, gente? Criança cobra. Mas aqui ela fala muito sobre ter uma pegada mais leve, mais descontraída. Tipo assim, a gente pondera, mas uma hora essa ponderação tem que acabar. E aí a gente precisa tomar uma decisão com o rei de ar, né? Regendo esse jogo de vocês, né? Essa decisão que vocês tomam é uma decisão assertiva, porque é um rei inteligente. Então, vocês vão estar com um mental muito favorecido esse mês. Então, é assim, só que talvez você se veja sendo obrigado a tomar uma decisão. Tipo, meu Deus, agora não tem mais como eu levar duas coisas ao mesmo tempo aqui. Não tem mais o que ponderar, agora é hora de escolher, tá bom? Casa 4, a casa do lar, da família. 4, então é o que temos aqui para Capricórnio, Imperador, organização, estrutura, disciplina e liderança. A carta do Imperador é uma carta que eu sempre achei que ressoa muito com Capricórnio, né? É aquela coisa, precisa ser feito, farei. E é uma carta que fala sobre domínio. É uma carta que fala... Mas não é um domínio tirano, tá? Aqui é um domínio de dominar situações, porque eu tenho sabedoria para isso, né? Eu tenho experiência nesse assunto, eu sou bom em lidar com a organização, eu sou bom em lidar com a liderança. Então aqui no Imperador, dentro de casa, pode ser aqui que vocês precisem organizar algum tipo de bagunça. E aqui entenda a bagunça como ressoar com vocês. Pode ser um período que fisicamente a casa anda desorganizada e aí você precisa organizar melhor, né? E delegar funções às pessoas que estão com você. Tipo, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, vamos dividir as tarefas pra gente poder viver em harmonia. Dentro de casa, o Imperador, cuidado para não ter essa pegada muito autoritária, né? Porque o Imperador, como ele tem muito conhecimento e ele é muito bom em liderar, às vezes ele pode passar um pouco do ponto. Então, cuidado para não passar do ponto, tá? Para você não ser visto também pelas pessoas que residem com você como uma pessoa que tá toda hora mandando. Então, entenda, tem hora também que a gente tem que ouvir. Uma boa liderança também é um lugar de escuta. Não é só um lugar de fala, é um lugar de ordenar, tá? Então, aqui é possível que vocês precisem coordenar melhor as coisas dentro de casa, só cuidado com a tirania, tá bom? Agora vamos falar para os capricornianos que estão solteiros. E aí, tarô, quem tá solteiro na casa 5? 4 de água, tá perdendo uma oportunidade aí, Capricórnio, porque tá lamentando aquilo que não foi. Para quem tá solteiro, possivelmente mês passado, nos meses anteriores, você pode ter se envolvido com uma pessoa que você gostou bastante, mas que aquilo não foi pra frente, aquilo não frutificou, ficou só ou no mundo do contatinho, ou se não saiu poucas vezes com essa pessoa, mas você sentiu uma conexão incrível
E aí agora você tá meio que chorando este leite derramado, né? Meio que assim, poxa, eu queria que tivesse dado certo com aquela pessoa e não deu. Só que nisso de você estar muito preso àquilo que não funcionou, né? Aquilo que não aconteceu na sua vida, você tá perdendo uma oportunidade aqui. Tem alguém te cercando, tem alguém que tá no seu caminho e que talvez você não esteja prestando atenção a essa oportunidade porque você tá lamentando aquilo que não deu certo, Capricórnio. Então, a carta, né, do 4 de água, ele fala sobre abrir as possibilidades, né? Abrir as oportunidades, abra seus olhos, veja as possibilidades que estão em seu entorno. Mas vamos tirar aqui uma carta do oráculo dos anjos do romance para ver se é uma boa oportunidade, se não é tão boa assim essa oportunidade. Vamos ver aqui. Bem. Ó, amor não correspondido. Tá vendo? Vocês não foram correspondidos em algum sentimento aqui no passado, né? E aí vocês estão lamentando não ter tido tanta atração, tanta química, não foi suficiente para manter esse relacionamento. Só que você não tá conseguindo olhar para as possibilidades que estão ao seu redor. Tem gente aí te observando, tem gente prestando atenção em você. E aí, Capricórnio, vamos parar de lamentar aquilo que não foi, não era para ter sido, pra gente poder conseguir olhar, né, para as outras oportunidades que a vida tem, porque sempre tem gente aí querendo nos amar e ressoando com a gente, né? Vamos lá, casa 6, a casa do trabalho, da rotina e da saúde. Virou As de Terra. Cara, gente, uma carta que eu adoro quando ela sai nessa posição, porque é uma carta que ela fala de abundância. E na casa do trabalho, é uma carta que fala assim, olha, é uma semente que você planta e você cuida dela todo santo dia. Então, todo dia você se dedica com disciplina, com amor, com boa intenção, para que esse empreendimento vai dar certo. Então, aqui, com a carta do As de Terra, eu vejo vocês muito comprometidos com a sua rotina, inclusive com as pequenas coisas, para fazer dar certo. Aqui a Rainha de Terra já tinha saído aqui no fluxo de abundância. E aqui, com essa carta também nessa posição, para a saúde é muito bom, a saúde está firme, está sólida, está bem. Tendo saúde, a gente consegue dar conta da rotina, consegue dar conta do trabalho. Então eu vejo um mês de bastante harmonia para vocês nesse sentido. Vamos agora para a casa dos capricornianos que já têm um relacionamento. Dois de fogo. Voltar ao que era. Novas parcerias ou contratos continuem avançando. Tô com a impressão aqui que pra quem já tá num relacionamento, é como se o relacionamento tivesse entrado no piloto automático. E aí dá aquela saudade de quando tudo começou? Sabe? Cadê aquele frisson? Cadê aquela chama acesa? Cadê aquele amor? Cadê aquela paixão? É como se isso estivesse meio morno. E aí, existe aqui talvez uma tentativa de ficar olhando para esse relacionamento, mas assim, poxa, antigamente a gente era tão mais feliz, né? E agora a gente não tá. O que precisa mudar aqui? O que a gente precisa ponderar? Olha aqui a carta da comunicação, né? Que já tinha saído a ponderação. O que a gente precisa ponderar para esse relacionamento voltar a ser um relacionamento feliz, né, para as duas pessoas? Talvez seja até uma carta aqui que fale sobre comunicar, mas lembra, comunicar de forma leve, de forma descontraída, não é aquela DR onde, oh meu Deus, vai ser um dramalhão, mesmo porque vocês não estão nem pro drama aqui nesse mês, né? Com o Rei de Ar não tem drama, mas é aquela coisa, eu tô precisando falar, tô precisando ser objetivo, tô precisando ser assertivo, para que a gente volte ao que a gente era antes, porque cai um pouco aqui no piloto automático, às vezes a rotina exige muito da gente, né? E aí os relacionamentos ficam meio que em segundo plano, mas isso não tá satisfazendo tanto nem você e nem o par. Não que a gente tenha aqui um grande problema,
mas é necessário nesse mês fazer ajustes. E tem um clima aqui favorável para esse ajuste acontecer. Porque a gente tem uma carta de descontração na casa da comunicação. Então, assim, não necessariamente é uma briga, tá? Mas vamos ver aqui o que o oráculo tem para dizer? Aos capricornianos que estão em um relacionamento e precisando fazer ajustes nesse relacionamento. Ó, reconciliação. Olha só que bonito, eu vejo vocês muito nesse momento decisivo. Talvez vocês tenham vindo aí de alguma briga, né, de algum momento de desentendimento no mês passado. E aqui ele fala sobre se reconciliar, né, sobre voltar a essa questão passada mesmo. Aqui tá falando de uma pessoa que volta do passado, mas não necessariamente precisa ser uma pessoa. Pode ser a energia que vocês tinham quando estavam juntos. Porque foi, né, aqui já tinha voltar ao que era, que também tá falando de voltar ao passado. Então eu vejo muito essa questão de vocês resgatarem, acho que a palavra é essa, é o resgate do amor entre vocês nesse mês. Tá precisando de um pouco de conversa, e de uma conversa que seja mais leve, para que ninguém saia muito ferido. Casa 8, a casa do oculto. O que tá oculto para Capricórnio? 9 de fogo, não desista. Seja o que for que você tá pensando em desistir, Capricórnio, a carta do 9 de fogo fala o seguinte, olha, não desiste não. Não desiste, proteja aquilo que você já criou, você já tem um caminho aí que você fez. Tenha coragem, acredite em si mesmo. Pode ser que esteja faltando um pouco de autoconfiança, mas pega essa energia aqui do rei de ar, se prioriza, coloca essa autoconfiança para jogo. Junto com a rainha de terra, a gente tem essa questão da estrutura. Você já fez de muito, você já percorreu um caminho muito longo. Será que desistir agora vale a pena? Olha aqui a reconciliação, se for no campo afetivo, será que desistir vale a pena? Vale a pena abandonar tudo que já foi construído? Tá tão ruim assim que vocês não consigam se ajustar? E é isso que o 9 de fogo fala. Como é uma carta de fogo, e é uma carta que fala de manter essa chama acesa, inclusive na intimidade do casal eu vejo vocês mantendo a chama acesa, né? Resgatando essa chama que pode ter apagado um pouco por conta da rotina tá sendo cansativa. Casa 9, a casa da expansão, das viagens. Libertação. Aí uma viagem, uma coisa boa pra fazer, uma viagem de renovação. A carta da libertação é a carta da morte, tá, pessoal? E ela fala de fim de uma fase ou uma situação. Então, se tem coisa difícil aqui acontecendo pra vocês, eu vejo o fim dessa fase. Também é uma carta que fala de transformação espiritual e de seguir adiante. Então, assim, siga adiante para os novos passos na sua vida. Ah, Lívia, quer dizer que vai tudo morrer na minha vida e aí eu não vou conseguir, né, levar pra frente nada do que foi construído até aqui? Claro que não. É uma carta que fala de se libertar daquilo que não tá funcionando. E aí eu vejo vocês assim, se renovando. É uma carta que traz uma renovação. E como ela cai na casa da expansão, é assim, é abrir os caminhos para vocês poderem conseguir expandir. Para quem puder, né, para quem tá nos planos, uma viagem aqui vai ser renovadora. Sabe aquela viagem que a gente faz, que a gente fala assim, gente, eu voltei viva. Eu fui meio baixo astral, fui meio não querendo ir, voltei viva. E pode ser aqui uma viagem para o casal, tá? Para quem já está num relacionamento, porque aí é como se você estivesse ali renovando a relação. Fazer uma lua de mel, tirar uns dias para si, um final de semana, né, que tire aí para fazer uma viagem, nem que seja uma viagem rápida, gente, uma viagem, sabe, para uma cidade vizinha, que seja gostosinha, romântica. É a energia que tá pairando aqui para vocês. Vamos lá, na casa da carreira. 10 de terra. Quem planta colhe, né, gente? Olha só, vocês aqui na rotina, todo dia, regando essa semente, fazendo a sua parte, com compromisso, né? Honrando seus compromissos e fazendo o seu trabalho com a paciência que Capricórnio tem para o trabalho.
tá? Não tô dizendo que Capricórnio é sempre paciente para as pessoas. Acho que Capricórnio não tem muito paciência para melodrama, mas pro trabalho ele tem. E já vem essa energia de abundância com a Rainha de Terra abrindo o jogo de vocês. Aí agora aqui na casa da carreira tem o 10 Terra. E o 10 Terra fala de segurança financeira, estabilidade material, abundância material. É a carreira de vocês dando frutos dessa semente que você planta e rega todos os dias. É um dinheiro extra que vem. Aproveita para fazer uma viagem. É uma energia muito boa para você nesse mês. É um mês muito de virada de página na vida de vocês. A impressão que eu tô tendo é essa. Tá tendo aqui uma virada de página para Capricórnio. Onde está trazendo para vocês mais estabilidade, mais paixão, mais leveza também aqui com 2 de Terra. Vamos lá. Na casa dos amigos. Já até saiu. 8 de Terra. Vocês têm amigo da época de escola? Ou da época de faculdade? Esses amigos são bons? Vocês gostam deles? Talvez eles venham aí te dando boas ideias, te fazendo propostas, chamando vocês para trabalhar em equipe, para trabalhar junto. Pode chamar vocês também para voltar a estudar, para fazer um curso juntos. Porque a carta do 8 de Terra é uma carta de estudos. E como ela saiu na casa dos amigos, parece aqueles amigos do período de estudo. Ou um amigo que você fez em algum curso, que se tornou um amigo da sua vida, um amigo pessoal. E aí ele tá muito presente com você. Aquela parceria gostosa, agradável, onde vocês têm as mesmas opiniões, às vezes os mesmos pontos de vista. Então tem uma energia aqui muito favorável na casa dos amigos. É possível que algum amigo entre em contato com você para vocês voltarem a estudar ou para vocês trabalharem juntos, tá? Porque o 8 de Terra é uma casa que fala ou de trabalho ou de estudo, tá certo? Vamos ver agora o recado, né? Para Capricórnio, casa 12, que é a casa do conselho. Conselho para Capricórnio, a Lua. Intuições importantes, acontecimentos ocultos, liberte os medos que o reprimem. A Lua, ela fala muito do nosso inconsciente, né? Daquilo que já tá dentro da gente, que a gente às vezes não percebe. Como ela sai na casa 12, que é a casa do conselho, ela tá falando para você ouvir mais a sua intuição, Capricórnio. Ouve mais o seu coração. O que tá dentro de você que você deseja com toda a força, que você quer muito que se concretize, que se materialize e que às vezes você não está ouvindo. Como vai suas emoções? Estão em equilíbrio? Se suas emoções estão desequilibradas, talvez não seja o momento de pedir ajuda. Ajuda profissional, ajuda de algum amigo, mas ajuda. Nem tudo a gente resolve só de modo prático. Às vezes é preciso nos ouvir. Ouvir o nosso coração, ouvir o que nossa intuição já nos disse e a gente ignora porque a rotina é acelerada, porque a gente tem que dar conta de muita coisa. Mas separa um momento para você refletir. E para alguns, essa carta da Lua pode muito falar, entre em conexão com a sua mãe. Ela pode ter um bom conselho. E se sua mãe já não tá mais por aqui, ficou algum ensinamento dela que pra você agora vai valer ouro. Olha que tiragem maravilhosa, né? Um mês muito decisivo, assim, na vida de Capricórnio. Com esse rei de ar permeando toda a tiragem. Mas é uma tiragem equilibrada, né? A gente não tem aqui grandes problemas para o mês de outubro para Capricórnio, muito pelo contrário, a gente tem muitas resoluções. Vamos tirar aqui uma carta do Oráculo do Pão. Uma mensagem final. Vamos lá. Confiança. Saber quem você é e conhecer a fundo o seu potencial é confiar. Enxergar em cada problema uma solução e em cada dificuldade uma possibilidade é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo é confiar.
Confiança é dar o primeiro passo. Confiança é continuar. Queridos, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Deixa seu like, seu comentário. Se vocês não são inscritos ainda no canal, aproveite e se inscreva. Tem mensagens toda semana para vocês aqui, para todos os signos. Não deixe de acompanhar essas tiragens que são atemporais. Não deixe também de ver as tiragens do crush, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima!